Eu quero nessa manhã trazer uma palavra para a nossa reflexão. Você, mais uma vez, afirmo que nos ouvem através desse som. Eu quero trazer algo para a sua reflexão, para a nossa reflexão nessa manhã, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo do número 10, a partir do versículo 17, que nos diz o seguinte: E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, e honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, citando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Até o versículo de número 22. Capítulo 10 de Marcos, versículo 17 ao 22. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, a verdade é que a vida de um ser humano, o seu processo de vida, decorre muito das suas escolhas. Por exemplo, alguém que hoje é um médico, a primeira decisão que ele tomou na sua vida foi de estudar. Estudou por vários anos, cursou a faculdade e hoje é um médico. Um advogado do mesmo jeito, para ele ser um advogado, ele escolheu um dia estudar. E estudar requer muito tempo, dedicação, renúncia de muitas coisas. O empresário, para ser um empresário, ele decidiu investir, pegar os seus bens, investir em algo que ele aposta que dê sucesso. Então a verdade é que a nossa vida, o curso dela, depende muito das nossas escolhas. E o texto que nós lemos nessa manhã registra que Jesus esteve aqui na terra. Todos nós, independente de religião, somos sabedores disso. Há mais de 2000 anos Jesus Cristo esteve na terra. Segundo a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia está registrando que Deus, por amor à humanidade, ao pecador destituído da graça de Deus, para o restituir de novo a graça, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. E Jesus Cristo veio. E a Bíblia vai relatar a vida de Jesus, o seu nascimento. Logo após, a Bíblia vai registrar a vida de Jesus, constando ele com a idade de 12 anos. E em seguida a Bíblia vai registrar acerca da vida de Jesus, ele com 30 anos de idade, onde ele começa o seu ministério. O ministério de Jesus tem algumas características. Jesus ensina, Jesus prega e Jesus cura no seu ministério. E no Evangelho de Marcos capítulo 10, a Bíblia vai dizer que Jesus vai passando certamente pregando o Evangelho, as boas novas. E no versículo 17 a Bíblia diz:
E pondo-se Jesus a caminho. Jesus está caminhando, pregando o Evangelho, falando das boas novas, anunciando o projeto de Deus para a vida do homem. É isso que nós estamos fazendo nessa manhã, apresentando a você um projeto de vida que Deus tem para você. E a Bíblia diz que diante disso, alguém toma uma decisão. A verdade é que as escolhas são decorrentes de decisões. A Bíblia diz que Jesus está passando a caminho e correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que coisa interessante. Eu chamo a sua atenção nessa manhã para algumas coisas importantes aqui que esse homem faz. A primeira coisa, ele vai à pessoa certa, que é Jesus Cristo. A segunda coisa, ele reconhece que Jesus é o Todo-Poderoso, porque ele se ajoelha e se prostra diante de Jesus. E a terceira coisa, ele faz uma pergunta de suma importância. Porque eu quero dizer para você nessa manhã que pensa que a vida do ser humano, ela termina quando a sua vida física acaba aqui na terra. Eu quero dizer para você que esse pensamento é errado. A Bíblia diz lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus disse: aos homens, ou seja, à humanidade, está certa que morrendo ela uma vez, ou seja, a morte física, virá o juízo. Aos homens estarem ordenados morrerem uma vez, virá o juízo. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Que após a morte física haverá um juízo. Sabe por quê? Porque na minha vida existe um espírito, e esse espírito irá prestar conta diante de Deus. Então esse homem, ele toma uma sábia decisão. Ele recorre à pessoa certa. E ele faz a pergunta certa: o que farei para herdar a vida eterna? Você sabe o que é uma eternidade? A vida física do homem, segundo a Bíblia Sagrada, ela é decorrente de 70 a 80 anos. O que passar disso, a Bíblia diz que é fadiga e canseira. Mas aquele homem, ele tem um entendimento: existe uma eternidade, e eu vou prestar conta diante de Deus na eternidade. E sabe o que é uma eternidade? Uma eternidade não é 70 a 80 anos. Uma eternidade é algo que não tem fim. Então você precisa saber que você tem uma eternidade para viver. E decorrente das suas escolhas, existe duas eternidades: uma com Cristo e outra sem Cristo. E cabe a você escolher qual delas você quer para você. Então esse homem, ele toma uma decisão certa, ele vai à pessoa certa, porque a única pessoa que pode dar a vida eterna ao homem é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para isso, para dar vida e vida com abundância, segundo a Bíblia Sagrada. Então preste atenção, nós estamos falando dessa manhã de escolhas. E para se tomar escolha é necessário tomar decisões. E esse homem, ele toma a sábia decisão. Ele vai até Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. Ele reconhece que Jesus é grande. Por quê? Porque ele se prostra. Por quê? Porque essa pergunta que ele fez, só Jesus pode responder ao homem. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí o versículo de número 18 diz o seguinte: Jesus respondeu-lhe: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, irmãos. Jesus não veio ao mundo atrás de elogios. Jesus veio ao mundo por uma causa maior. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Jesus veio ao mundo para dar ao homem uma perspectiva de vida. Jesus veio ao mundo para libertar o homem do pecado, para perdoar o homem, para dar ao homem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da afirmação daquele homem, Jesus disse: por que você me chama de bom? Escute, a sua vida na eternidade não depende de elogios. Jesus, Deus, não está preocupado com elogios. O que
que você precisa fazer diante de Deus é reconhecer que Ele é Senhor, soberano, todo-poderoso, e somente Ele pode dar a vida eterna ao homem. Aquele jovem chega para Jesus e diz: bom mestre. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, eu não preciso dos seus elogios. O que você precisa é reconhecer que eu sou o Senhor e Salvador. O que você precisa para ter a vida eterna é reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Não é uma religião, não é praticar uma religião, não, é reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua vida. Sabe por quê? Porque eu e você estavam separados, destituídos de Deus por causa do pecado, e ninguém mais tomou a atitude, ninguém mais amou você do que Jesus Cristo, aí até a cruz do Calvário, e dá a vida por você. Então Jesus está dizendo: por que você me chama de bom? Só há um bom que é Deus. Aí Jesus vai fazer algumas perguntas àquele jovem. Jesus diz assim: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E o versículo 20 diz o seguinte: então ele respondendo: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Que coisa interessante. Diante do que Jesus expõe para aquele homem, ele diz assim: olha, Senhor, eu tenho observado todas essas coisas, eu tenho cumprido religiosamente tudo isso. Mas escute, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conhece o seu coração. Aquilo que é o meu entendimento e é o meu conhecimento que está no seu coração, que eu não conheço, Deus conhece. Diante do que Jesus disse para aquele jovem, ele disse: olha, eu tenho observado tudo isso. E um fato interessante, ele diz assim: eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Talvez aquele jovem, ele teria sido orientado religiosamente bem pelos seus pais. Talvez aquele homem, ele era um observador da lei na época. Jesus vai dar uma lista de coisas que o ser humano precisa, louvado seja Deus, deixar. Jesus vai dar uma lista de coisas que o ser humano precisa, louvado seja Deus, negar. Sabe por quê, queridos? Porque o adultério é pecado. Porque defamar alguém injustamente é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe uma coisa interessante ainda no versículo 21, que diante da afirmação daquele jovem, a Bíblia vai dizer: e Jesus, fitando, o amou. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você nessa manhã é que Jesus Cristo, Ele te ama. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que, independente da sua religião, independente do que você faz, do que você pratica, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Ele te ama. Quando João, instruído pelo Espírito Santo, vai dizer no seu Evangelho que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou a humanidade, independente do que ele estava fazendo ou praticando. Jesus te ama. Você pode até estar dizendo: mas eu sou um viciado. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Você pode estar dizendo aí nessa manhã: mas eu sou um adúltero. Mas eu quero dizer que Jesus te ama. Você pode até estar dizendo nessa manhã: olha, eu sou mentiroso, minha vida toda eu tenho mentido. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Jesus não ama o pecador pelo que o pecador é, porque sabe o que o pecador é? O pecador é pecador. Jesus te ama porque isso é o requisito de Deus, é amar o pecador, é amar a humanidade independente. O que você precisa é reconhecer que pela pessoa de Jesus Cristo você é amado e amada, e tomar uma decisão. Lembra que eu falei no início? E tomar uma decisão e escolher a viver uma vida conforme a palavra de Deus.
Não é pelo que você é, não é pelo que você faz. Jesus ama você independente, mas você precisa reconhecer isso e passar a ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Versículo de número 20, Jesus fitando o amor e diz: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e venha e siga-me. Uma coisa interessante, será porque Jesus mandou que aquele homem deveria vender todos os seus bens e dar aos pobres? Sabe por quê, queridos? É porque Jesus reconhecia e sabia que a riqueza daquele homem era a prioridade dele. Você precisa escolher, colocar nas suas prioridades Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não está errado você decidir escolher ser uma pessoa rica, de maneira nenhuma. A Bíblia não condena a riqueza. Se você deseja ser um empresário bem-sucedido, não tem nada errado. Se você deseja ser um homem ou uma mulher de posses, não tem nada de errado com isso. A única coisa errada é você colocar isso como prioridade. A sua prioridade tem que ser Jesus Cristo. A sua prioridade tem que ser o reino de Deus. Não está errado você escolher ser um médico, não está errado você escolher ser um advogado, não está errado você escolher ser um milionário. A única coisa que pode estar errada é você colocar isso como prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida tem que ser Jesus Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Em outras palavras, Jesus não estava dizendo que aquele jovem estava errado. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: eu conheço o seu coração. Você pode ser um observador da palavra de Deus, você pode ser um conhecedor da palavra de Deus, mas a prioridade do seu coração talvez não seja isso, e precisa ser o reino de Deus, precisa ser Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. A Bíblia diz uma coisa interessante, observe um detalhe, porque eu estou falando de escolhas. Aquele homem toma uma decisão sábia, ele vai à pessoa certa. Eu quero dizer para você nessa manhã que o único que pode dar salvação para você é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o único que foi até a cruz do Calvário. Você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador, porque não foi Pedro que foi na cruz, não foi Maria que foi na cruz, não foi João que foi na cruz, foi Jesus Cristo que foi na cruz morrer por aí você. E não está errado você escolher ser bem-sucedido. Volto a dizer novamente. Você pode tomar a decisão de trabalhar para ser dono da cidade de Limoeiro do Norte todo dia, e isso não está errado. O que está errado é que se depois de você conquistar isso, você colocar isso como prioridade na sua vida. A prioridade na vida do ser humano tem que ser Jesus Cristo, louvado seja Deus. O homem toma a decisão certa, ele vai à pessoa certa, que é Jesus Cristo. O homem, ele toma a decisão certa porque ele está preocupado com a sua eternidade. E ele está perguntando para Jesus o seguinte: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Qual a escolha que eu preciso tomar para herdar a vida eterna? Está tudo correto. Vai à pessoa certa, que é Jesus Cristo. Pergunta a coisa certa, que é a eternidade, mas no final existe algo triste. E nós não podemos correr o risco ao tomar essa decisão. A Bíblia vai dizer o seguinte, o versículo 21, nós vamos ver novamente. E Jesus, fitando o amor, e disse-lhe: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí é onde está o problema. Você pode até tomar a decisão de observar a palavra de Deus,
Você pode até tomar a decisão de ser uma pessoa religiosa, mas você não pode cair na loucura de tomar uma escolha errada. Esse homem fez tudo certo. Ele foi até Jesus, reconheceu que Jesus era grande, porque ele se humilha diante de Jesus. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é grande. A Bíblia diz que esse homem faz uma pergunta interessante: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas infelizmente ele faz uma escolha errada. Ele não decide seguir a Jesus. A Bíblia diz que diante do que Jesus diz, ele fica triste. Ele sai da presença de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: escolha fazer uma boa faculdade, escolha ser um bom profissional na área secular, mas tome a sábia decisão de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Tome a sábia decisão. Escolha ser um empresário bem sucedido nessa cidade. Escolha ser um homem de bons negócios nessa cidade, possuir grandes propriedades, mas tome a sábia decisão de entender e reconhecer que somente Jesus Cristo é poderoso para salvar a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus que eu quero deixar para você nessa manhã, que diante de todas as escolhas que você tome na sua vida, tome a sábia decisão de escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tome só a escolha ou a atitude de ser bem sucedido. Como já disse nessa manhã, não tem nada de errado. Você pode ser um excelente profissional, você pode ser um excelente médico, um excelente advogado, um dos maiores empresários dessa cidade, mas tenha a humildade de reconhecer que somente Jesus Cristo é capaz de salvar a sua alma. Aquele jovem chega para Jesus e diz: Jesus, o que devo fazer? Qual a escolha eu devo tomar para herdar a vida eterna? Que coisa interessante. O homem reconhecer que existe uma eternidade. O homem reconhecer que ele precisa fazer a escolha certa para ter a eternidade com Deus. E todos nós precisamos ter esse entendimento. Eu preciso escolher servir a Jesus. Eu preciso escolher Jesus para entregar minha vida a Ele, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Que nessa manhã você possa refletir, que nessa manhã você possa ter esse entendimento: existe uma eternidade me aguardando. Agora eu preciso tomar a sábia escolha. Agora eu preciso escolher a coisa certa. E o que é certo para ter uma eternidade bem sucedida? Você precisa escolher servir a Jesus. Você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Então que nessa manhã você possa refletir nessa palavra. A Bíblia diz que diante disso, no versículo de número 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: é difícil alguém que toma uma escolha errada entrar no reino de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: quão difícil é para aquele que toma uma decisão errada, uma escolha errada, herdar o reino de Deus. Você precisa escolher Jesus. Você precisa tomar a decisão de servir a Jesus. Você precisa tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Louvado seja Deus. Que nessa manhã você que está no seu trabalho, que nessa manhã você que está nos ouvindo, possa refletir nessa palavra. Jesus Cristo, Ele te ama. Ei, Jesus Cristo, Ele te ama. Ele morreu na cruz por você. Aleluia. Jesus Cristo deu a vida por você, derramou o seu sangue por você, para que eu e você tenhamos uma vida eterna. Que nessa manhã Jesus te abençoe. Que nessa manhã o Espírito Santo possa iluminar a sua vida
e você tomar uma sábia decisão, que é entregar a sua vida a Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção, e logo após esse louvor nós estaremos mais uma vez orando. Louvado seja o nome do Senhor. Decisões que venham engrandecer o nome do Senhor, decisões que venham pendurar para uma eternidade. Você que estuda, você que deseja ser um excelente profissional, um empresário, que Deus abençoe a sua vida. Está correto. Ser bem sucedido financeiramente é uma escolha correta. Está certo. Poder ajudar pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você precisa ser mais sábio ainda a escolher a Jesus como seu Senhor e Salvador. Escute. Os bens materiais, eles ficarão aqui na terra, irmãos. A faculdade, a empresa. Mas a eternidade não. E uma eternidade sem Deus é algo terrível. Mas você pode tomar a decisão de sim ter uma eternidade com Deus, com Cristo. Basta você querer. É só você escolher. É uma decisão sua. Que nessa manhã o Espírito Santo possa cada vez mais iluminar a sua vida. Se você é um observador da palavra de Deus, passe a observar mais e pedir a Deus condição, capacidade para você viver ela. Não basta ser só um conhecedor da palavra de Deus. Tem que escolher viver a palavra de Deus. Então que Deus abençoe você nessa manhã, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua família. Eu quero orar. Querido Senhor, mais uma vez nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa praça, nessa rua, divulgando o teu evangelho, Senhor. Algo que há mais de 2000 anos o Senhor ordenou, que é um dever do crente. O Senhor disse para os seus discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A tua palavra mais uma vez foi pregada, Senhor, e é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço a tua bênção, a bênção sobre a família, a bênção sobre esse homem, esta mulher. Ó, que o Senhor venha abençoar ricamente, que o Senhor venha trazer saúde física, que o Senhor venha curar as enfermidades, Senhor, que o espírito de depressão, de ansiedade seja repreendido, que qualquer enfermidade física, Senhor, seja repreendido em teu nome, Senhor. Que esse homem e essa mulher seja curado, que esse homem e essa mulher seja liberto para a tua glória. Deus eterno, que esse homem e essa mulher, o Senhor possa trazer a revelação dos céus, que é somente o Senhor pode salvá-lo, somente o Senhor pode dar uma vida eterna com Cristo, Senhor. Pai amado, assim eu oro por esse bairro, eu oro por essa cidade, a cidade de Limoeiro do Norte, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor, que o Senhor venha repreender, Senhor, tudo aquilo que não é do teu agrado, mas que a tua paz, a paz que excede dos céus, seja derramada sobre a família de Limoeiro do Norte. Pai amado, em nome de Jesus nós te oramos e te pedimos, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.